Olá, boas-vindas! Hoje, a EBD Fiel traz a sinopse da lição 7, intitulada Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida, direto da revista Betel Dominical, classe Adultos. Sabe, para entender o peso desse tema, imagine só a cena. Pense naqueles rolos de pergaminhos antigos abertos sobre uma mesa de pedra bruta e nas ruínas poeirentas da Jerusalém lá do século V a.C. Pois é exatamente aí, no meio dessas pedras quebradas e portas queimadas, que a gente vai descobrir juntos como construir algo verdadeiramente inabalável. A nossa jornada de reconstrução de hoje vai passar por 3 fases bem claras. Primeiro, vamos ver como fomos criados para o relacionamento. Depois, a gente analisa o exemplo de Neemias na prática. E, para fechar, vamos entender o conceito da igreja vitoriosa e unida. Vamos lá? Entrando na nossa primeira fase, criados para o relacionamento. Olha só, o relato lá de Gênesis deixa muito claro que nós, seres humanos, definitivamente não fomos feitos para o isolamento. É no convívio comunitário, no dia a dia com o outro, que a gente aprende a linguagem, entende os valores e até descobre a nossa própria vocação. Mas aí a gente precisa definir uma coisa importante. O que é união, afinal? Basicamente, é a soma ou ajuntamento de 2 ou mais pessoas formando um todo harmônico, sabe? Um pacto. E veja bem, não é só estar no mesmo lugar físico, não. É criar uma cooperação genuína. É como visualizar famílias partilhando água de um poço e dividindo recursos num pátio de pedra sob aquele sol forte do Antigo Oriente Médio. Isso é a união prática. Tem uma frase muito interessante do bispo Abner Ferreira que diz o seguinte: a unidade bíblica não é uniformidade, é maturidade que nasce da palavra aplicada com amor. Pense nisso. Um carpinteiro talhando a madeira e um pedreiro trabalhando a rocha têm habilidades totalmente diferentes, certo? Mas eles aplicam os ofícios deles com um propósito comum para construir algo. A verdadeira unidade não apaga essas diferenças. Na verdade, ela amadurece cada uma delas. E aqui entra um ponto-chave. Existe uma diferença gigante entre união e unidade. A Torre de Babel, por exemplo, foi uma mera união. Era um monte de gente junta, mas sem um propósito alinhado com Deus. E o que aconteceu? Ruiu no caos. Já a unidade, essa sim exige o mesmo objetivo, exige concordância de fé. É ela que nos transforma naquele cordão de 3 dobras, que, como diz o texto de Eclesiastes, não se quebra facilmente. Claro que no meio do caminho existem obstáculos mortais para essa construção. Coisas como inimizades, porfias, ciúmes, iras e as famosas dissensões. Lembra do povo de Israel? Eles vagaram pelo deserto por 40 anos, e a causa primária foi justamente a desunião e a desobediência. É um aviso bem sério pra gente, de que as contendas têm o poder de paralisar o progresso de uma geração inteira. Não tem como avançar assim. E o bispo Abner Ferreira reforça isso dizendo que a unidade espiritual é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, e também para vencer os adversários. A unidade espiritual, gente, não é algo opcional. O nosso modelo supremo é claríssimo. Não existe divisão no Deus Trino. Se a nossa fonte primordial é perfeitamente unida, nós, como seguidores, precisamos buscar incansavelmente esse mesmo padrão inquebrável. O que nos leva à nossa fase 2. Neemias uniu o povo. Sabe, Neemias não herdou só ruínas arquitetônicas e portões queimados de madeira. Ele encontrou uma sociedade que estava profundamente fraturada por dentro. Vamos entender como ele conseguiu orquestrar essa missão gigantesca de reconstrução. O sucesso dele foi baseado em 3 passos super práticos. Primeiro, ouvir os outros. Segundo, ser claro e verdadeiro. E terceiro, estabelecer uma missão conjunta. Neemias não cometeu o erro de ignorar os problemas internos só para focar em empilhar pedras. Nada disso. Ele lidou com as fraturas humanas primeiro. Ele parou e ouviu as queixas, principalmente dos mais pobres que estavam sendo explorados pelos próprios irmãos. Tem uma citação excelente do William Barros sobre isso. Ele diz: as pessoas que nos ouvem marcam a nossa vida, porque fazem com que nos sintamos importantes. Numa sociedade em que todo mundo se interrompe o tempo todo, parar para ouvir com um coração sincero funciona como argamassa que une as pessoas. A escuta atenta constrói pontes muito antes da gente começar a construir qualquer muro de pedra. É um gesto de amor e sabedoria profundo. E olha, além da escuta, qualquer verdadeira transformação exige integridade e transparência. Neemias conquistou a confiança do povo sendo totalmente transparente sobre o estado terrível de Jerusalém. Uma liderança autêntica exige coerência interna. Não dá para influenciar os outros sem ter, primeiro, um coração moldado por Deus. As mudanças lá fora só ganham sentido quando a transformação começa do lado de dentro.
Bom, com essa confiança estabelecida, entra a missão conjunta. O pastor Amarildo Martins da Silva lembra bem: quando Deus nos fala por sua palavra, a única resposta aceitável é a nossa obediência. Neemias pegou aquele trabalho pesado de carregar e assentar pedras e transformou numa missão profética, compartilhada por todos. O trabalho duro ganhou um significado enorme, virou um ato de obediência incansável a Deus. E os resultados dessa estratégia foram simplesmente impressionantes. Pensa comigo, no dia 26, os muros já tinham chegado à metade da altura. E no dia 52, a obra toda estava completamente finalizada. É uma velocidade histórica assombrosa. Isso serve para quantificar, para colocar em números, o poder bruto e inegável de um povo operando em absoluta unidade de propósito. Agora vamos para a nossa terceira e última fase. A Igreja de Jesus vence unida. A gente sai ali do local de construção de Neemias e traz essa realidade para o corpo de Cristo hoje, entendendo que uma comunidade só consegue manifestar o seu propósito no mundo quando funciona como uma fortaleza completa com uma unidade bem sólida. Por outro lado, a gente tem um alerta claríssimo: a desunião. Sabe o que ela revela? Imaturidade carnal pura. Lembra das advertências do apóstolo Paulo lá para os Coríntios? Ele deixou bem claro que brigas e partidarismos funcionam como um veneno que causa estagnação espiritual. Isso mantém a comunidade imatura e impede totalmente a realização de grandes obras. Então, como é que se parece a verdadeira maturidade no dia a dia? Bem, as evidências práticas do novo nascimento envolvem coisas como tolerar os mais fracos, perdoar ofensas, aceitar as diferenças e escolher ativamente a reconciliação. Não estamos falando de sentimentos abstratos, mas de atitudes diárias e práticas de amor. É esse o marco definitivo que o mundo lá fora olha e reconhece. Outro ponto fundamental é que a plenitude só é alcançada no coletivo. Um corpo unido é absolutamente necessário para experimentar toda a diversidade de dons e ministérios do Espírito Santo. Esses dons estão distribuídos pelo grupo. Então, a dependência mútua não é uma fraqueza nossa, é o design intencional da comunidade. Sem o pedreiro, o carpinteiro não levanta o muro. A desunião simplesmente nos impede de sermos edificados. E tem também uma diferença vital na nossa motivação na hora de servir. Servir como um trabalhador assalariado que faz aquilo por medo ou só para tirar alguma vantagem financeira é uma coisa. Mas servir livremente por amor filial e pura gratidão é algo totalmente diferente. Essa união que dura de verdade brota da gratidão enraizada pela obra redentora de Cristo. Não é um cálculo frio e egoísta. E para fechar, olhando para essa história monumental de Neemias e para a nossa própria vida, eu deixo uma provocação final para você refletir. As suas atitudes diárias estão construindo os muros da sua comunidade ou estão agindo como marretas derrubando tudo com contendas? A unidade, de fato, é a grande receita para superar as adversidades da vida. E a decisão de assumir a postura de construtor está nas mãos de cada um de nós. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.